E, ok, então começou a gravação aqui, nosso encontro de FTR. Ainda bem que o Emerson me lembrou de colocar para gravar, né? Porque a gente estava aqui no bate-papo inicial e daqui a pouco eu já comecei a emendar coisas da aula, então já que é assim, vamos gravar. E, bom, eu estava falando sobre o trabalho final. Trabalho final, a gente trabalhava, né? Eu, a Ana e o Volmir, presencialmente, envolvia a produção de um vídeo. E o produto, né, o vídeo era o trabalho. Então, mas para produzir o vídeo, aí cada um recebia uma temática, pesquisava sobre essa temática, elaborava um problema a partir dessa temática, que é uma coisa que a gente quer conversar hoje. E, enfim, chegava o momento de fazer entrevistas com algumas pessoas a respeito disso. Tá? Então, antes de fazer a entrevista, a gente precisa elaborar assim, o problema, porque a gente precisa saber bem o que a gente quer observar. Estou vendo que o está cortando um pouco a minha cabeça, deixa eu botar aqui. Então, a gente precisa saber bem o que a gente precisa observar, bem o que a gente quer perguntar para as pessoas. E precisa criar um roteiro do que a gente vai perguntar para as pessoas. Né? Tem que ter um certo roteiro de entrevista para ficar uma coisa assim, coerente, né? Não ficar uma coisa sem pé nem cabeça, e para que vocês consigam, no final, a partir das entrevistas, chegar a respostas para os problemas que vocês criaram, que vocês escolheram, melhor dizendo. Então, eu estava abrindo aqui, dando uma olhada, por exemplo, aqui, o trabalho do Emerson e da Maísa, que mandaram lá atrás no CIGA para a Ana Paula, e é um trabalho que fala sobre a questão da terceirização, né? Até um tema que a gente tocou aqui anteriormente, né? Aí fizeram uma pesquisa sobre legislação, sobre estatísticas, agora atenção no que eu vou falar, tá? Porque aqui, para mim, é o passo que precisa ser dado. Precisamos, a partir do tema terceirização, chegar a um problema. O que é um problema? Qual é a diferença de tema para problema? O tema é, assim, um assunto sobre o qual vocês querem fazer um trabalho. Então, vamos dizer que o tema aqui é terceirização. Mas o tema, ele não é por si só um problema, né? O problema é uma pergunta que a gente quer responder envolvendo aquela temática. Então, vocês escolheram o tema terceirização. Agora eu vou fazer um exemplo de problema. Vocês podem fazer o problema que vocês quiserem, tá? Bom, o tema é terceirização, mas um problema que a gente poderia colocar aqui, a partir, inclusive, das conversas que a gente teve nas aulas anteriores, foi: será que as pessoas que trabalham em empresas terceirizadas sofreram mais com demissões do que as pessoas que trabalham em empresas, em cargos que não são terceirizados? Isso seria uma pergunta, é um problema, né? Estou dizendo que é um problema que é algo que tem que ser investigado. Um outro exemplo, um outro problema. Será que um funcionário, um trabalhador terceirizado, ele recebe a mesma coisa que ele receberia se ele não fosse terceirizado? É um outro problema, certo? Mas percebe que todos são problemas que envolvem terceirização, mas cada um leva a gente para fazer uma coisa diferente. Se eu vou perguntar se os terceirizados estão sendo mais demitidos por conta da pandemia, eu vou procurar estatísticas de demissão, vou procurar saber quem são essas pessoas que foram demitidas, ou eu vou procurar saber em algumas empresas como é que foi essa questão da demissão ou não. Se eu vou investigar sobre remuneração, eu vou fazer uma outra pesquisa, vou procurar outras informações para responder a minha pergunta. Então, para mim, vocês hoje estão na etapa de elaborar um problema, tá? Eu vi que tem ali terceirização, o que é? E eu não sei, de repente, se vocês já fizeram isso, né? Também pode ser que tenham feito e eu não encontrei. Mas seria o passo para mim seria isso, chegar a um problema e junto com o problema aí vocês vão elaborar o roteiro do que vai ser essa entrevista. Para que vocês vão usar essa entrevista? Né? Então, para mim seriam dois passos assim que a gente precisa fazer antes até de chegar ao trabalho final, certo? O trabalho da Osana aqui, que eu estou vendo também, né? O grupo aqui é Osana, Gabriel e Evelyn.
E aí é um trabalho que tem como tema a questão do trabalho feminino, né? Deixa eu até abrir o arquivo aqui novamente, tá? Então, tem aqui, tô vendo aqui que alguém mandou uma mensagem no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Isso, foi a Rosana confirmando, muito bem. Então, os direitos da mulher no trabalho, tá? É o tema no trabalho. Agora, a gente precisa chegar a um problema de pesquisa, um problema que é o que vai ser respondido. Pode ser muita coisa, tá? Por isso que é uma coisa assim, é ampla mesmo, que é de propósito. Vocês podem fazer, por exemplo, se é sobre os direitos da mulher no trabalho. Então, vocês podem fazer lá uma pesquisa sobre a questão da licença maternidade. Então, vocês vão, por exemplo, perguntar se as pessoas que retornam da licença maternidade, elas são demitidas ou não? Como é que é a permanência da mulher no trabalho depois da licença maternidade? Então, isso é um problema de pesquisa. Vocês vão lá e vão tentar encontrar informações a respeito disso para responder esse problema. Outro problema, que também tem a ver com a questão da mulher no mercado de trabalho, poderia ser, por exemplo, sobre mulheres em posição de chefia, né? Então, a gente vai investigar se o número de mulheres em posição de chefia é grande, é pequeno, se precisa aumentar, quais são os desafios que uma mulher enfrenta quando exerce uma função de chefia, de coordenação, de liderança. Será que as mulheres em posição de chefia, elas são tão respeitadas quanto seriam se fossem homens? Será que elas são aceitas? São problemas, certo? E vocês precisam encontrar um problema, porque terceirização, direitos da mulher são muito amplos, né? São temas muito amplos. Então, vocês, na hora que fecharem um problema, vai ficar mais fácil de fazer o trabalho também. Então, pergunto para vocês, assim, vocês já têm alguma ideia, algum problema para fazer esse trabalho final? Tem, Osana, você teria alguma ideia de problema, de pesquisa, assim, para esse trabalho final? A gente agora a gente ainda não reuniu para ver isso, mas eu já tenho assim, mais ou menos uma como fazer a pesquisa, né? Verificar para a gente fazer um trabalho, para apresentar um trabalho bem feito, né? Aí o Uhum. senhor deu essas ideias também, a gente já pode até colocar em pauta também. Tem outras questões também que a gente pode estar colocando, tipo o trabalho que hoje é o que mais acontece da mulher negra, né, também no mercado de Legal. trabalho, na liderança. Isso a gente também tem vários tópicos que a gente pode estar fazendo. Legal, legal. Com certeza, vocês podem construir bons problemas de pesquisa a partir disso aí. Muito bom. Eu pergunto para o Emerson, para a Maísa, vocês já têm alguma ideia de problema de pesquisa assim, a partir da questão da terceirização, que seria interessante para vocês? Emerson, não vou deixar você dormir hoje. Não, não tem Eu jeito. tô aqui, professor. Perdão, que eu estava vendo aqui na tela aqui. Professor, Bora, como vamos a lá, Rosana vamos também estava lá. comentando, Você não vai também deixar o Emerson dormir. tô na sala hoje eu tô na sala aqui. Tô na cozinha, na real, tô na mesa. E eu vou ter que Professor, sair, como professor. a Rosana estava comentando, eu mais a Maísa também vamos sentar para conversar sobre isso aí, qual é o nosso próximo passo que a gente vai ter que dar. A gente vai ter que dar. é, a gente vai ter que dar, daí quando a gente vê isso aí certinho, aí a gente vai estar passando pro senhor, porque a gente tem que, eu não consegue dizer nada agora pro senhor, porque a gente, depois que a gente entregou aquela última parte, a gente não citou mais para conversar sobre o trabalho. Ok. Não, então, estou colocando aqui para vocês uma direção, né? Para vocês sentar e produzir isso, tá? Eu acho que vocês podem, inclusive,
pegar, quem sabe até hoje mesmo, né? 7h20, ninguém mais apareceu. Estou achando que não vai render muito mais aqui nosso encontro, porque estou com vocês dois aqui. A Osana teve que sair, vocês aqui. E todos vocês já tinham apresentado trabalho anteriormente, né? Então ficou faltando trabalho das outras pessoas. Enfim, quem sabe vocês aproveitam hoje para isso. Eu, na verdade, estou pensando, inclusive, assim, de na semana que vem a gente não ter um encontro síncrono obrigatoriamente, tá? Eu posso me colocar à disposição para atender vocês, atender até os grupos, assim, na medida que me procurarem, mas não marcar um encontro para que vocês trabalhem nesse produto final, né? Mas eu vou pedir para vocês encaminharem para mim isso por, por mensagem, né? Pode ser por WhatsApp mesmo, eu ia falar por e-mail, mas não faz sentido, pode ser por WhatsApp mesmo, mas eu gostaria de receber isso essa semana ainda, para eu saber qual vai ser o problema de pesquisa que vocês vão trabalhar, qual vai ser a pergunta que vocês vão fazer, tá? O trabalho ali, ele tem que ter uma pergunta para ser respondida. Então, vocês têm que formular isso, eu vou ajudar vocês a lapidar, porque às vezes a gente chega numa pergunta, mas ela não é muito boa, tá? Às vezes a gente chega numa pergunta que vai precisar ainda de uma certa elaboração, ou que não vai levar a gente a lugar nenhum, então a gente tem que conversar sobre a pergunta que vocês vão escolher, e aí eu vou dar um ok, ó, beleza, agora a gente fechou, vamos lá, vamos partir para as entrevistas, né? Junto a isso, a gente vai elaborar também um roteiro para fazer essas entrevistas com as pessoas com quem vocês têm que conversar, saber certinho o que tem que ser perguntado, né? Porque às vezes você vai conversar com a pessoa e chega lá, vamos lá, você vai fazer uma conversa sobre terceirização, aí conversa com a pessoa. A primeira pergunta é: você sabe o que é terceirização? Tipo, cara, nem sempre essa é a melhor pergunta a se fazer, né? A não ser que você queira fazer um trabalho sobre se as pessoas conhecem ou não a terceirização. Mas será que não seria possível fazer uma outra abordagem? Será que, se você quiser saber, por exemplo, sobre a questão da demissão entre os terceirizados, será que não é mais fácil já chegar perguntando assim: você conhece alguém que foi demitido? Né? Você recebeu, de repente, alguma ameaça de demissão? Enfim, fazer uma outra abordagem, né? E tudo vai depender da pessoa que vocês vão procurar. Então, a gente vai ter que conversar sobre isso. Então, para isso tudo, eu preciso receber essa semana ainda essa questão do problema de pesquisa. Tá? Essa pergunta que vocês vão fazer para responder. Vai ter uma mensagem no chat aqui. Os outros temas vão ser comentados, mas eu espero que sim, né? Mas as pessoas têm que estar aqui para apresentar seus trabalhos. Então, não estão. Então, Esse é o problema. fica meio difícil, né? Vou dar um puxão de orelha aí em todo mundo. E. Professor, sabe o Oi. que você tem que fazer? Hum. Quando você for dar a próxima aula, se a galera tiver, quem tiver faltando apresentar, se eu pegar esse dia para aula por 1h30, porque você pode dar aula entre 1 hora e 1h30. Aí, ultimamente, você está dando aula só de 1 hora, entende? Sim, Então, o sim. senhor pode estar complementando mais meia hora, entende? Pode ser, de repente sim, mas se as pessoas não aparecerem, não vai dar, né? Eu gosto de vocês, vocês estão aqui bem frequentes, né? Vocês estão sempre por aqui, mas vamos ver, não sei se o pessoal não apareceu até agora, 7h25, né? Não sei qual seria a Eu acho, expectativa deles. Oi, eu acho que Maísa. vai, eu acho que vai ser só essa quantidade mesmo, porque eu me recordo que no da Paula tinha vez que era só eu e o Emerson, ou eu e o Emerson e a Usana. Eu acho que vai ser só Vai essa quantidade. variando, vai É, variando. O pessoal tá preso no trânsito? Não, né? Não, isso aí era, sei lá, mais quando era na aula presencial. Mas, bom, às vezes sim, né? Não sei como é que tá o trânsito agora, sinceramente. Mas acho que, enfim, fica aí a mensagem, né? A pessoa tem que fazer a atividade, se comprometer a participar. Eu sei que teve uma aluna que me procurou que disse que não está conseguindo acompanhar as aulas síncronas, e aí para ela eu vou ter que desenvolver um outro trabalho, mas, demais, eu até deixo aqui gravado, né? Se for faltar, se for acontecer alguma coisa, Não tem um culpa. pelo menos avisa, né? Oi, Emerson. Tudo bem, Emerson? Não, professor, não, foi sem querer aqui, professor. Tranquilo, tranquilo. Tá, gente, então, olha, eu vou até parar por aqui, né? São 7h30 quase.
eu vou, como vocês já fizeram o trabalho, vocês não têm trabalho para apresentar e não têm trabalho para assistir também, vou deixar vocês trabalharem na próxima meia hora, quem sabe, né? Aproveita que vocês já estão assim no horário da aula, né, gente? E aí dá uma conversada, vê o que vocês querem chegar à conclusão em termos de problema de pesquisa, e aí me passa, né? Quem sabe a gente já resolve isso de uma vez, tá? Porque depois achar um outro tempo para fazer isso pode ser pior para vocês, não é não? Então, quem sabe Sim, a gente professor. faz isso. Então tá bom. Então, 7h27, gente. Eu vou liberar vocês, porque infelizmente não apareceu mais ninguém aqui para o nosso encontro síncrono. Então vocês vão liberados para trabalhar no projeto final, nesse restinho, nessa meia hora. Tá bom? Tá bom, tá bom. Então Então, tá boa certo. noite. Valeu, boa noite, boa noite. Vou parar a gravação aqui e já vou disponibilizar lá. Valeu.